Olá para você que se liga nos canais do portal SC Todo Dia. Está começando mais um podcast aqui do Grupo Catarinense de Rádios e esta é a primeira edição do nosso Esporte em Dia. Eu sou Matheus Machado, jornalista do portal SC Todo Dia, e a gente vai falar um pouquinho sobre o esporte de Tubarão, que neste ano de 2024 tem muitas conquistas para celebrar. A gente vai aí trazer um destaque de uma modalidade em específico que esse ano deu o que falar na nossa cidade, mas eu não estou sozinho. Aqui ao meu lado está ele, o diretor esportivo e também colunista do portal SC Todo Dia, Caio Maximiano, apresentador da Rádio Cidade. Muito boa tarde, Caio. Seja bem-vindo aí ao nosso Esporte em Dia aqui do portal. Bom, Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do pessoal que vai nos acompanhar aqui na Rádio Cidade em Dia, portal SC Todo Dia. Então, muito bacana, né? A primeira edição aqui do Esporte em Dia, então bem legal. E claro, né? Não quero ainda dar spoiler aqui do nosso convidado, mas para quem já está acompanhando com imagem, já está vendo ele. Mas é um prazer aqui fazer parte. A gente vai ter uma conversa bem legal, né? Um bate-papo bem interessante, falando, claro, sobre o esporte de Tubarão e principalmente o karatê, que é uma modalidade, inclusive tem medalhas aqui na nossa mesa, já vou adiantar, que traz muitas conquistas, né, para a Cidade Azul. Então, bem bacana receber aqui o nosso convidado hoje. Pois é, e quem é esse convidado, né, Caio? Ele, o nosso treinador, sensei, lutador, atleta, o homem que está também na seleção brasileira da modalidade, nosso querido professor Fabrício de Souza. Seja muito bem-vindo aqui nos nossos estúdios. Vamos contar um pouquinho aí dessa tua história no esporte, fazer uma retrospectiva da Associação Impacto, aquela que você é sensei, que você treina lá, né? E que nesse ano em Tubarão trouxe muito orgulho para a Cidade Azul. Então, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer estar participando do programa com vocês. E esse não vai ser diferente, né? Com certeza a gente vai bater um papo legal, vai conversar bastante sobre esporte, especificamente sobre o karatê. Professor Fabrício, que é um grande parceiro nosso, nos atualiza constantemente sobre as competições que ele disputa e também que ele treina os atletas que vão lá nos representar, que representam o Tubarão, que representam o estado de Santa Catarina e também que representam a seleção brasileira, porque tem muito atleta aqui do sul do estado que está vestindo o kimono amarelinho, vamos colocar assim, né? O kimono é branco, mas representando as cores do Brasil. E aí eu vou ter que ler porque a lista é enorme. Vamos só para trazer aqui para nossa audiência algumas competições que o professor Fabrício lá esteve representando ou que preparou atletas que lá estiveram. Então, só para ter uma ideia, né? Alguns eventos: Campeonato Brasileiro, Campeonato Catarinense, Estadual Escolar, Liga Mundial, Jogos Escolares Brasileiros, Campeonato Pan-Americano, Jogos BRICS, Sul-Americano, Jogos Escolares de Santa Catarina, Joguinhos e Jogos Abertos, OLESC, Jogos Universitários Brasileiros, além das seletivas para a seleção brasileira. Tem que ler porque é uma lista gigantesca, é muita competição. Professor Fabrício, 13, se eu contei certo, 13 competições neste ano, com destaque em muitas delas. Então, conta pra gente como é que faz para atingir esse alto rendimento e tá lá em 13 competições desde o início do ano. Então, na verdade, a quantidade de competição é um pouquinho maior do que essa ainda. Mais ainda? Mais, porque quando a gente vai falar de Campeonato Brasileiro de Karatê, ele possui 6 etapas classificatórias, e depois esse ano mudou o formato para 2 etapas finais. Então, só de Campeonato Brasileiro nós tivemos 8 etapas, foram 8 eventos. Nós não participamos de todas as etapas, mas participamos de 3 etapas classificatórias. Então, com as 2 etapas finais, só de Campeonato Brasileiro foram 5 eventos, e assim vai. Ainda tem alguns eventos menores, que às vezes alguns atletas participam, que a gente acaba nem divulgando, assim, né? Mas a lista é grande mesmo. E para conseguir ter sucesso nesses eventos, tem um segredo, né? Que é trabalhar por muito tempo, de maneira correta, de maneira profissional, utilizando conhecimento científico, que é uma coisa que a gente tem diferencial durante toda a preparação, durante os eventos, as análises pós-evento. Então, é simples, mas não é fácil. Ô, professor, tem uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade até para quem está nos acompanhando. Não sei se você já teve a oportunidade de externar isso. Como que começou a tua relação com o karatê? Como que surgiu? Uma paixão de infância? Veio depois já de adulto, adolescente?
Como que foi? Conta pra gente essa relação tua com o karatê. Bem legal. Eu nasci no ano de 79. Então, quem é da minha geração, 79, 80, 81, provavelmente foi apaixonado pelo primeiro filme Karate Kid, A Hora da Verdade. Então, foi um marco para a minha geração, né? E comigo não foi diferente. Esse filme gostei demais e era apaixonado louco para fazer karatê. E aí, como eu sempre morei num bairro da cidade de Tubarão, bairro São João, margem esquerda, que é na Capela de São Raimundo, que é um pouquinho mais longe ainda. Então, era bem difícil, né? Poucos sabem da história, mas nós éramos bem pobres, né? Resumindo a palavra, né? Meu pai era pedreiro e eu, desde criança, era o ajudante dele, o servente de pedreiro. Então, como fazer para participar de uma modalidade dentro da cidade, de outro lugar, né? Porque não tínhamos bairros, não tínhamos possibilidades de atividades diferentes no bairro. Então, eu trabalhava com ele, servente pedreiro, desde criança, e aí eu conseguia sair 2 horas durante o expediente para procurar alguma coisa. E aí comecei a treinar karatê nessa época e rapidamente eu já descobri 2 talentos que eu tinha na modalidade. Um como atleta, como competidor, mas o principal talento era como professor. Por quê? Porque às vezes colegas de treino que não conseguiam aprender durante os treinos pediam para me auxiliar e eu auxiliava e eles conseguiam desenvolver. E aí aos 15 anos de idade eu já comecei a ensinar. Como que eu fiz? Eu peguei uma garagem que tinha do lado da minha casa, né? Como eu já trabalhava na área de construção civil, eu mesmo reboquei as paredes dessa garagem, né? Colei um carpete no chão, e ali foi a minha primeira academia, no ano de 95. O ano que vem vai fazer 30 anos que eu comecei esse empreendimento. E aí, aos 15 anos de idade, eu comecei no meu bairro a lecionar, e dali em diante só cresceu. 2 coisas interessantes, né, Caio? Primeiro que a gente vê, o professor comentou que essa paixão veio por causa de um filme. Até hoje em dia, né, as crianças, os mais jovens, a grande paixão a gente pode colocar que é a internet, né? Mas, pelo menos a minha geração, a do Caio, até dos nossos pais ali também, muito era o futebol, né? E aí o professor acaba se encantando por um outro esporte alternativo que nunca teve tanta visibilidade quanto, mas que também tem a sua importância. E aí ainda traz um reflexo do que, né? Essa tua realidade de família humilde e tudo mais, e podendo ensinar também pessoas de idade próxima e até mais velhos, traz uma realidade do quê? De que um esporte que é acessível a todo mundo também, né? Assim como o futebol, assim como outros. E que tu explicasse essa relação. Hoje, tu como sensei, já professor aí, vai fazer 30 anos, como tu destacou, também é um esporte que chega para essa comunidade, para essas famílias humildes, tem esse abraço também da comunidade? É bem legal esse teu comentário, né? Porque assim, eu também sempre fui apaixonado por futebol. Meu pai, quando ele era mais novo, ele treinava o pessoal do bairro para montar times de bairro para jogar, representar os bairros que na época tinha. Então sempre fui incentivado a fazer todos os esportes, mas gostava muito de futebol. Tentei, até na época eu fiz parte da Ponte Preta, lá do bairro Bom Pastor, que era um time forte de base. Fiz seletiva para entrar no Ercílio Luz, mas eu sempre fui ruim no futebol. Esse foi o problema. Gostava, mas não era tão bom assim. Exatamente. Torcedor do Vasco e ruim no futebol vai ter chance como, né? Chama 2 aqui, ó. Parecendo eu, né? Pois é. E aí, o karatê, a grande diferença era essa, que era um esporte individual, né? Então só dependeria de mim criar os meus métodos para fazer o negócio funcionar, né? E aí onde foi um pouco mais fácil para mim. Em relação à acessibilidade, esse é um grande destaque da modalidade de karatê, tá? Porque não precisa ter nada. Claro, quando a gente está trabalhando num ambiente adequado, a gente tem tatame, tem kimono, implementos para treinar os golpes, mas não precisa ter nada. Eu trabalhei muitos anos em Tubarão desenvolvendo karatê nos bairros, nas escolas municipais, sem usar nada. A gente trabalhava no pátio da escola, no piso, descalço, com a roupa do colégio. Então, ou seja, ele é acessível para qualquer tipo de pessoa adequando à realidade, mas o trabalho pode ser desenvolvido assim, dessa forma. Então, basta políticas públicas para conseguir a viabilização do profissional para ir nos lugares e a aula de karatê, o desenvolvimento do trabalho acontece. Qual a principal dificuldade, professor, que encontra, até nessa situação que você trouxe em relação à escola? Você talvez tenha vivido a realidade que muitos alunos vivem, né? Por exemplo, no momento atual. Então, como que você encontra ali para incentivar? Talvez um aluno não pegue tanto a aula como você, por exemplo, citou que ajudava alguns, inclusive, que não conseguiam ali ter os movimentos, que não conseguiam concatenar em relação a isso. Como é que faz para atender todos, digamos, para ser realmente um esporte acessível, como disse o Matheus? Então, é necessário
no desenvolvimento da aula ter métodos, né? Então, até acho bem engraçado, assim, quando uma pessoa chega e eu estou lecionando para uma turma de diferentes níveis, tanto de idade quanto de nível técnico mesmo, quem olha a minha aula de fora acha uma bagunça, porque tu veja várias pessoas fazendo coisas aleatórias diferentes. Mas, na verdade, assim, como eu sou da área, né, hoje, né, antigamente não era, mas hoje sou da área científica, né, sou profissional de educação física, eu tenho especialização em treinamento esportivo, mestrado, doutorado em ciência da saúde. Então, eu uso tudo isso para montar o melhor programa possível. E aí eu faço avaliações constantes, mesmo que sejam avaliações informais. Então, o que eu faço? Eu identifico pequenos grupos, às vezes grupos de 2, 3, e eu vou separando sem eles perceberem na minha aula. E quando tu vê, a atividade está sendo bem direcionada para cada pessoa, mesmo em atividades em grupo. Então, às vezes, eu estou direcionando para 15, 20 pessoas, mas o treinamento está sendo adequado para cada pessoa, mesmo que todos estejam no mesmo horário. Fica como se fossem aulas personalizadas, mas em grandes grupos. Agora, você citou uma coisa interessante, professor. 2 vezes já sobre a ciência. Se preparou, graduou, investiu na pós-graduação também. E tu tem uma experiência fora do país também, né? De tantas viagens, de tantas competições lá fora, né? Essa tua preparação, esse teu investimento nos estudos, de trazer também a parte científica para dentro do tatame, isso é um grande diferencial, até no comparativo com o pessoal de fora? Sim. Eu vou voltar um pouquinho da história para contar um fato bem interessante. Poucas pessoas sabem também, mas eu sempre fui muito estudioso. Por quê? Porque eu sabia alguma coisa na minha vida, que eu não queria ser pedreiro. Porque normalmente tu acaba tendo a profissão do teu pai, quando tu não tem outras profissões. Na minha época era assim, né? Seu pai era vendedor, o filho acabava virando vendedor, mecânico. E eu sabia que eu não queria ser pedreiro. Mas como a gente não tinha condição financeira, eu sabia que a única forma de eu sair daquela realidade era estudando, que era gratuito, né? Eu sempre estudei em colégio público. Então, eu fazia um estudo convencional, desde os 12 anos de idade eu já começava a me matricular em cursos de qualquer coisa. Então, ou seja, meu primeiro curso de computação que eu fiz não existia o Windows ainda. Era MS-DOS, já fui fazendo programação e assim fui desenvolvendo. Então, enquanto os meus amigos no final de semana, tipo todo sábado, às vezes saíam, passeavam, e eu ficava fazendo curso nos finais de semana. E fui tentando desenvolver isso. E eu fiz curso técnico de processamento de dados, me formei no ensino médio com um curso profissionalizante e comecei a trabalhar nesta área. E eu virei desenhista mecânico. Então, eu trabalhava ali o dia inteiro dentro de um escritório fechado, desenhando máquinas mecânicas. E aí eu também me desenvolvi bem nessa área, também tive sucesso e recebi uma proposta e fui trabalhar lá na terra de vocês, lá no Rio Grande do Sul. E aí trabalhei 1 ano lá. E aí o que eu fazia? Eu voltava para toda sexta-feira à noite, lecionava karatê na minha academia aqui, no sábado. No domingo à noite eu voltava para lá, trabalhava a semana inteira. E aí eu botei meu aluno mais graduado para lecionar 2 vezes durante a semana no meu lugar aqui, para que o trabalho não acabasse. E eu ganhava muito bem. Isso foi no ano de 2001, lá no Rio Grande do Sul. Você tem terem uma ideia, o meu salário era de R$2.000 naquela época, 2001. Ganhava muito bem. Só que não era feliz, não era o que eu queria. Eu sabia assim, não importava o quanto eu recebesse, não ia ser feliz com aquela vida. O que eu fiz depois de 1 ano? Me demiti lá, vim para Tubarão, sem perspectiva nenhuma de nenhum tipo de trabalho, porque eu tinha saído dessa profissão. Não era formado em educação física ainda naquele momento. E aí eu comecei a lecionar nos bairros. Eu ia em cada bairro da cidade, Padre Laguardo, São Martinho, Jaratá, Bom Pastor, achava o responsável pelo salão comunitário, começava a dar aula para as crianças nos bairros. E aí cobrava tipo R$10 por mês por cada criança. E aí eu botava 40 crianças, um se comentando o outro, e assim começou o trabalho. Então, ou seja, talvez o resultado do certo sucesso hoje, mas se venha por uma paixão que foi cultivada lá atrás. Então, não é só treinar, trabalhar, enfim, tem uma paixão envolvida no negócio. Por quê? Porque quando tu é apaixonado por aquilo ali, tu se doa muito mais, tu não pensa se tu tá trabalhando 20 horas por dia, se no final de semana tu tá lá o sábado inteiro de sol, de praia, analisando vídeo de luta, de adversários e assim vai. Então é um diferencial. Matheus, até o professor citou algo interessante em relação ao estudo, né? Ele citou inicialmente que tentou jogar bola, mas não era tão bom assim. A gente sabe que o karatê muitas vezes, lógico, exige um pouco do físico, logicamente, o karatê, mas acho que é muito mais o mental, né? Então essa decisão tua de decidir estudar e não, talvez, aprofundar mais para tentar ser um jogador de futebol, para tentar desenvolver mesmo na bola, para continuar jogando, seja que fosse amador, futebol amador, mas precisamente estudar. Isso te ajudou, né? A ter talvez um mental forte, preparar a tua mente, a mentalidade para realmente depois ser um grande atleta
e principalmente um professor de karatê como você citou. E mais que isso, até para complementar a pergunta dele, quando tu fala ali que tu não queria seguir a mesma profissão que teu pai, tu conseguiu isso? Te formou, tinha um emprego muito bom, como tu destacou, e não estava feliz. Então, acho que também vai nisso do mental que o Caio fala, né? Então, com certeza tem uma influência muito forte. Eu tive duas influências muito fortes nessa minha formação. O primeiro foi a educação do meu pai. Meu pai ele me deu uma educação meio militarista. Ele serviu o exército, foi só um ano, mas ele incorporou na vida aquela formação militarista, assim. Então, por exemplo, eu chegava no colégio com uma nota 9,5, por exemplo. Aí ele perguntava, mas por que não tirou 10? Sabe? Nunca tava bom, não importava o que eu fizesse. Ah, fui lá, ganhei 2 medalhas de ouro no campeonato e uma de prata. Ó, não tá bom isso aí, porque veio uma prata. Tá? Sempre foi assim, sempre me forçando a ser o melhor. Assim. Por um lado foi bom, né? Claro que tem as pressões que sofre, mas para desenvolvimento profissional foi fantástico, porque eu fui treinado para ser melhor em tudo que eu fizesse, assim. E aí eu levei isso para a vida, né? Então, quando eu entrei na graduação de Educação Física, que foi em 2004, eu concluí o curso final com a média 9,5 de todo o curso de Educação Física. Tipo, 10 anos depois, eu não sei depois, mas até 10 anos ninguém tinha feito isso. No primeiro semestre, por exemplo, tinha a disciplina de anatomia, onde 24 pessoas da minha sala reprovaram e eu fui um dos únicos 4 que passaram direto. Semestre seguinte, eles já me convidaram para ser o monitor do laboratório de anatomia. Trabalhei 6 meses no laboratório de anatomia. Então, a minha vida normalmente é assim, tipo, eu me dedico muito, aí vem alguma coisa extra que pede mais dedicação ainda, sabe? E aí depois foi assim, né? A graduação em Educação Física. Quando eu terminei, eu sentia que faltava mais. Então eu fui para a especialização em treinamento desportivo e ali abriu a mente, assim, porque aí tu via que o negócio tem que ser muito bem planejado. Todas as variáveis têm que ser analisadas, têm que ser trabalhadas. E aí, mais recentemente, o mestrado e o doutorado abriram um outro caminho, que é o da pesquisa científica. Então, o que eu faço? As coisas não vêm da minha cabeça. Eu vou nos artigos científicos melhores do mundo, eu consigo interpretar, retirar as informações de outras modalidades, na maioria das vezes, porque no karatê ainda tem pouca coisa, né? E aí eu transfiro para a minha modalidade. Mas tu é casca-grossa, assim, com os teus alunos, como teu pai é contigo? Tem essa pressão de só vir o olho? Como é que ela... Como que faz para usar isso, na verdade? Então, eu tô mais calmo hoje, mas eu continuo. Então, admito tu não ser o melhor, um pouco diferente. Eu não admito tu não dar o teu máximo. Se tu fez o teu máximo na preparação e na competição e o resultado não veio, tá tudo certo. Mas, normalmente, se tu deu o teu máximo na preparação e na competição, o resultado vem. Então, é isso. Até para trazer um gancho interessante, o professor está falando da questão individual dele, né, desde a infância e tudo mais, mas aí depois começam os namoros, aí casa, aí vem filho. Queria que tu falasse em relação à sua esposa que faz karatê também, que está junto contigo nessa. Como que foi essa relação? Ela já fazia também? Conheceu ela, foi no karatê? Ou forçou ela a fazer karatê também? Conta ela como é que foi essa relação. Legal essa pergunta, né? Não, na verdade, eu comecei a lecionar em 95, lá na minha garagem, né? E uns 2 anos depois, exatamente 2 anos depois, né? Eu conheci a Márcia, ela foi trabalhar numa lojinha que tinha no meu bairro, e aí eu conheci ela lá. A gente começou a namorar, e aí começamos a querer construir já uma vida juntos. Então, o que a gente fez? A gente começou a construir a nova academia. E eu tinha recebido um lote de herança ali do lado da casa dos meus pais. E aí nós começamos juntos a construir a primeira academia ali. Ela já começou a participar. E aí quando a gente concluiu essa academia, que foi em 98, aí ela começou a treinar comigo como minha aluna já. E aí dali nunca mais parou. Hoje ela é a principal professora da Associação Impacto. Praticamente todas as aulas é ela que leciona. Ela já é faixa preta 4º dan também. E aí é uma parceria de sucesso ali também. E o filho também, né? Porque fruto disso também veio aí uma criança que desde cedo é ensinado que o esporte é um bom caminho. Não só o esporte, né? O karatê, ele também compete, também é um dos teus alunos, né? Isso, o Nicolas, meu filho, hoje ele está com 21 anos, né? Treina karatê desde sempre esteve junto, né? E até um fato interessante, né? Ele conquistou muitas vezes os primeiros principais resultados da Associação Impacto. Então, por exemplo, ele foi o primeiro campeão sul-americano aos 12 anos. Nós já tínhamos medalhas internacionais, mas medalha de ouro sul-americano nunca tivemos. Quando ele começou nos Jogos Abertos da Catarina, no primeiro ano ele já foi campeão, depois segundo e terceiro. Ele participou 3 vezes de Jogos Abertos e foi campeão nas 3 vezes. Então, é realmente um atleta de bastante destaque e sucesso também. Até um ponto, Fabrício, você citou em relação a não querer ter a mesma profissão do teu pai. Logicamente que a gente aqui
dar uma menção honrosa, né, aos pedreiros, aos construtores e tudo mais. Mas o que representa para ti poder oferecer ao teu filho ter a mesma profissão que tu, digamos, ter a mesma atuação? Acho que ele faz educação física, hoje atua no karatê. Como é para ti essa emoção? Como que representa ter o teu filho agora na mesma profissão que tu, algo que tu não queria em relação ao teu pai, digamos assim? Até eu vou voltar nesse assunto aí, que aí tem um pouquinho de polêmica nisso aí, é bem interessante. Por que eu não queria ter a mesma profissão do meu pai? Porque era muito diferente de como é hoje. Porque, como eu falei para vocês, a gente era muito humilde e nós trabalhávamos tudo sem ferramentas adequadas. Era braçal, né? Era braçal o negócio. Então, tipo assim, o pessoal vai fazer hoje uma laje, aí eles contratam o concreto usinado, vem um caminhão e coloca lá, ou tem torneiras para fazer. Nós fazemos na pá e na enxada. Ia serrar para fazer uma armação, o pessoal tinha motosserra, nós éramos no serrote, tudo era assim na mão. Então era muito sofrido. E aí meu pai nunca foi muito bom administrador, assim, então a gente sempre tinha dificuldade financeira. Eu fazia uma obra, ganhava dinheiro, mas eles ficavam 2 semanas sem trabalhar. E aí era sempre essa dificuldade. Então por isso eu não queria. Não era a profissão em si, né? Tanto que eu uso até hoje. As reformas da minha casa, a maioria das coisas eu mesmo faço até hoje. Assim, eu gosto, eu até gosto da construção, assim. É um negócio que tu faz, ou tu conserta, e depois te dá uma sensação de prazer quando tu olha feito. Eu acho bem legal isso também. Agora, trazendo para a atualidade, ali sobre a Associação Impact, né, contou um pouquinho de como começou tudo isso, mas hoje, lá em Tubarão, quantas crianças são teus alunos da Impacto? Esse teu projeto lá na cidade, que começou lá em 95 de uma forma voluntária, que com certeza já mudou a vida de muita gente, tem uma dimensão de quanto vem impactando a vida do pessoal lá? Legal, sim. O ano passado, a gente estava tentando fazer uma análise, assim, né, justamente disso, qual o impacto que a gente já proporcionou nas vidas das pessoas, né, e a gente começou a selecionar alguns casos que marcam mesmo, assim. Por quê? Porque algumas análises são mais fáceis porque elas são mensuráveis, né? Quantas medalhas vocês conquistaram esse ano? É fácil, é mensurável, só ir ali e olhar números. Mas, às vezes, o principal resultado não tem como ser mensurado. Então, por exemplo, semana que vem, eu tenho um aluno que vocês já conhecem também, porque já foi do programa de vocês, que é o Pedro Rogério, que vai fazer o exame para a faixa marrom. Depois desse é a faixa preta. Pedro Rogério, ele treina comigo desde os 15 anos. Então ele está há 18 ou 19 anos treinando. E ele foi um desses que começou a treinar comigo na escolinha do Bom Pastor, no piso lá. Sabe? E quando ele começou a treinar comigo, não sei se vocês sabem, o Pedro Rogério teve paralisia cerebral quando nasceu, no parto. Isso desenvolveu vários problemas, né? Ele tem problemas motores, alguns cognitivos, ele tem problema visual, né? Ele tem baixa visão, assim, severo e tal. E quando ele começou a treinar comigo, isso era muito mais evidente. Ele mal andava, parecia que ele ia cair, não tinha autonomia. E usava bombinha de asma a qualquer momento, assim. E com o passar do tempo, com o treinamento, com a continuidade, ele recebeu autonomia completa, assim. Hoje ele anda, ele viaja sozinho. E já veio para campeonato brasileiro, já viajou de avião, tudo. Então, tipo, o quanto isso impactou na vida desse ser humano, não tem como mensurar, sabe? Outras conquistas, porque como eu sempre estudei, e a gente incentiva o estudo de forma geral, esse impacto nos nossos alunos também é muito marcante. Não sei se vocês sabem, mas nós temos 5 atletas da equipe que passaram recentemente em universidades públicas em medicina. Tipo, quem que passa em medicina na universidade pública já é uma pessoa diferenciada. Agora, ter 5 no mesmo grupo, todas da mesma idade, sabe? Então, é um efeito do trabalho desenvolvido, não tem como não ser, né? Até um ponto interessante, professor, além da, lógico, tem as medalhas aqui que a gente está vendo na nossa mesa aqui no estúdio, mas acho que além da conquista de premiação, acho que formar as pessoas, ter cidadãos, acho que é o mais importante, né? Formar as pessoas, mudar a vida das pessoas, principalmente como você citou em relação ao Pedro. Queria que você falasse um pouco mais em relação a isso, o que representa para ti isso, mudar realmente a vida das pessoas. Cara, isso aí eu acho que é o ponto principal, sabe? Às vezes a gente usa o esporte, na verdade eu sempre pensei nisso, tá? O esporte, né, a competição como uma ferramenta, não um fim. Então, ou seja, eu uso ela como uma ferramenta de motivação, de incentivo para a pessoa buscar a cada dia ser melhor, mas os princípios que são incutidos na modalidade de karatê é que fazem essa diferença. Por ser uma modalidade, né, oriental, que trabalha os princípios mesmo, como respeito, disciplina, determinação, e isso é trabalhado todos os dias. Para você ter ideia, com esses simples que a gente faz na nossa entidade.
todo bimestre ou trimestre, quando o aluno recebe, a criança, né, recebe o seu boletim, se ela recebeu uma nota 10, ela leva o boletim para nós, e aí ela pega a minha faixa preta ou a da minha esposa e ela fica um dia usando essa faixa preta. Então a criança está treinando como faixa preta, ela vira a primeira da fila, ela que puxa os exercícios, independente da graduação dela. Motivação, né? Isso, e ela vai para casa, vai para o mercado, ela vai para o shopping com esse kimono, essa faixa preta, sabe? Isso aí faz o quê? Intrinsecamente. Essa criança, ela quer tirar esse 10 de novo. Então, de uma forma simples, lúdica, mas tu incentiva a criança a tentar ser melhor. E isso é um exemplo, né, de uma atividade simples que faz resultados. Outra coisa interessante também que tu tocou no assunto é que ainda se tem estigma de que a arte marcial é luta, eu não quero que meu filho saia de casa batendo nos outros. Infelizmente a gente tem ainda esse pensamento. E, claro, outras artes marciais, todas, né? Mas em especial o Karatê, trabalha muito isso da disciplina, da defesa pessoal. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a audiência o que se trabalha no Karatê. Não é isso de sair batendo nos outros, né? Com certeza. Assim, o Karatê, em relação a muitas outras artes marciais, ele me possibilita treinamentos diferentes, que é uma outra particularidade bem legal. Então, assim, de uma forma geral, porque a gente sempre fala, não sei se vocês assistem Cobra Kai agora. Todo mundo assiste Cobra Kai do Netflix ali. Né? É o Karate Kick moderno, né? Ele pode colocar assim. Com os mesmos atores do filme que me incentivou a entrar no Karatê. E aí você vê ali algumas coisas bem marcantes, que é assim, o aluno, ele acaba sendo moldado pelas características do professor. Então, assim, se o professor ensinar qualquer arte marcial, a sua filosofia, esse aluno não vai ser agressivo na rua, ele não vai precisar querer agredir outras pessoas para tentar parecer mais forte, se impor, nada nesse sentido. Por quê? Porque tu já é testado todos os dias nos teus treinos, então tu sabe o que tu pode, o que tu não pode, o que tu consegue. Então tu não tem essa necessidade de autoafirmação na rua. Até em escolinhas, quando a gente trabalha em escolas, às vezes eu chego na escola assim, chegava, né? E aí tava as crianças num bolinho lá, tu sabia que era briga. Aí eu saía correndo para ver, quando eu chegava lá, tava o cara até olhando. Nunca peguei brigando, assim. Por quê? Porque tu acaba desenvolvendo isso todos os dias, né? E aí, o que acontece? Na modalidade de Karatê, nós temos várias possibilidades. Então, você tem como treinar luta, você tem como treinar defesa pessoal, tudo controlado, sem nenhum risco de ter lesão. Mas você tem como treinar também, por exemplo, kata, que é um movimento que você faz sozinho. Você tem como treinar exercícios sozinhos. Então, assim, a gente consegue atender qualquer tipo de pessoa. Se chegar uma pessoa lá e aí sai, eu quero treinar Karatê, mas eu não quero ter contato com nenhuma outra pessoa. A gente consegue treinar ela. Eu quero foco em defesa pessoal, a gente treina. Eu quero foco em competição, eu quero foco em condição física. Ou seja, a gente consegue usar o Karatê também como uma ferramenta para atingir o objetivo de cada pessoa. Até o próprio kata, eu acho que entra naquela questão do mental que eu falei, né? Trabalha muito mais o mental, propriamente, do que o embate com o oponente. Até o direcionamento para kata e comitê, que é a luta, é bem interessante, porque às vezes a gente vai identificando que cada pessoa tem uma característica. Então, é mais elétrico, é mais ativo. Normalmente, esse se dá bem na luta. Agora, tu pega aquela criança que é introspectiva, que é tímida, não sei, esse normalmente vai bem no kata. Então, tem gente que vai bem nos dois, mas são casos mais raros, assim. E agora, o tempo voa, é muito bom conversar com o professor Fabrício e também todas essas histórias. Queria que a gente fizesse uma breve retrospectiva, né? A gente citou aqui no começo o tanto de competição, mas em especial esse ano a gente teve o JASC, novamente, né? O Tubarão conseguindo uma boa colocação na classificação geral, graças a muitos pontos conquistados pelo Karatê. Karatê se sagrando novamente campeão geral da modalidade, e em 2024, mais especificamente, teve aí um recorde, né, professor? Fala pra gente esse feito. Realmente, né? Jogos Abertos, a nós aqui de Santa Catarina, é uma competição especial. Assim, só quem vive ele sabe disso. Eu participo dos Jogos Abertos desde os meus 16 anos de idade, tenho 45 e ainda estou participando. Então, é que é uma paixão mesmo, né? E no começo da nossa atuação, da nossa carreira, era muito difícil conquistar medalha nos Jogos Abertos. Para te ter uma ideia, nos Jogos Abertos de Lages, em 2002, Tubarão, com todas as modalidades esportivas, conquistou uma medalha de terceiro lugar, comigo na luta, de todos os esportes. Assim era o nosso nível. Era muito difícil conquistar uma medalha para a cidade toda com todos os esportes. Aí agora, vocês vejam, né? Nessa edição dos Jogos Abertos, o Karatê conquistou 20 medalhas. Olha só. De 21 possível, né? Porque eram 21 categorias que tem no Karatê só. A gente conquistou 20 medalhas, sendo 13 de ouro. Isso é trabalho, né?
É o resultado do trabalho de longos anos, eu acho que se resume nas medalhas conquistadas, né? Na evolução da conquista, eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto, era trabalho, continuidade, método. Então, você veja assim, na minha época, eu olhava lá os atletas veteranos, né? Parecia uma coisa impossível alcançar aquele nível. Era muito diferente. Agora tu olha ali, por exemplo, as nossas meninas, ali meninos com 18, 19, 20 anos, são quase crianças ainda, e todos sempre com a sua medalha de ouro. Então, hoje eles são o alvo a ser batido, sabe? Então, isso é um motivo de muito orgulho, assim, de muita satisfação, né? E a gente consegue ver que o trabalho que a gente vem desenvolvendo nesse tempo está sendo bem feito e está dando resultado. Agora, até para dar uma alfinetada, né? Uma coisa que o professor Fabrício, em outras oportunidades, contou para a gente, que é o seguinte: tem cidades que acabam contratando atletas para competir em algumas modalidades, né? Tubarão, felizmente, mesmo não sendo uma cidade tão numerosa em questão de habitantes como outras que competem, pelo menos no karatê, nunca precisou disso, né? Sempre foi com os seus próprios atletas e conquistando o primeiro lugar, né? Então, na verdade, assim, às vezes a gente pega alguns atletas para pesos que a gente não consegue. Então, por exemplo, esse ano a gente teve atleta no masculino e no feminino de pesos que a gente não tinha ninguém, para não ir para a modalidade sem nenhuma categoria de peso. Então, o que acontece? Tem outro detalhe também. Muitos atletas querem se filiar na Associação Impacto para poderem treinar comigo. Atletas de outros lugares. Para quê? Porque eu dei assessoria, dei treinamento. Então, às vezes a gente faz essa parceria. Então, esse ano, por exemplo, a gente trouxe um atleta de São Paulo, que é o Hernani Veríssimo, e a Bárbara Borges, que também é da Academia de São Paulo. Então, são dois pesos que nós não tínhamos, ele no masculino e ela no feminino, os dois vieram lá de São Paulo e ajudaram a equipe também nessa competição. E aí, nessa competição foi até interessante, porque tive um atleta que rompeu o ligamento cruzado do joelho uma semana antes dos Jogos. E eu não iria lutar nesses Jogos. Fazia 10 anos que eu não lutava em Jogos Abertos, que só estava competindo em Catar. E aí eu entrei também para lutar esse ano nesse peso e conquistei a medalha de bronze. Parabéns, que momento, hein? Depois de 10 anos, voltando a competir, conseguiu uma medalha. E como é essa relação, professor, do pessoal que vem de fora para competir aqui? Eles vêm semanas antes das competições e se preparam? Vem morar aqui em Tubarão? Como é que é essa questão toda? Perfeito. O grande fator que revolucionou o esporte tubaronense foi o Bolsa Atleta, né? O Bolsa Atleta começou em 2012. Até aquele ano, para você ter uma ideia, eu competia por Florianópolis, inclusive. Eu competia há 6 anos representando Florianópolis, porque eram municípios que conseguiam pagar os atletas, né? E Tubarão não conseguia. E aí, com a formação, o início do Bolsa Atleta, nós conseguimos tanto eu vir quanto os meus atletas que competiam por outros municípios virem também. Então, o Tubarão, para que o pessoal saiba como é que funciona assim: qualquer atleta faz parte de alguma associação e compete no ano corrente, por exemplo, 2024. E se ele conquistar uma medalha de Jogos Abertos, ele, no ano de 2025, ele vai ter direito a pleitear uma bolsa. Então, todos os atletas que vêm competir por Tubarão de outros lugares, eles vêm competir de graça naquele ano. Diferente de alguns municípios que eles já pagam para o atleta vir. Tubarão não paga pelo atleta vir. Tubarão convida, né, quando a gente precisa completar a equipe, e o atleta vem de fora, e se ele conquistar a medalha, no ano seguinte, ele tem direito à bolsa. E aí, nesse caso, esses dois atletas, eu já conheço eles, porque eu conheci eles na seleção brasileira, né? Inclusive, o Hernani Veríssimo, ele casou com uma atleta nossa, então, que era a Julia Hort. Então, isso vai acontecendo também, né? Aí, atleta acaba casando com o atleta, depois ele quer fazer parte da nossa equipe também. Bacana. Agora, sobre isso da Bolsa Atleta, não é nem questão de polêmica, mas evoluiu, tu mesmo falou, desde 2012, os últimos 10 anos aí evoluiu. Mas, professor, tu sente que dá para evoluir mais, dá para ter mais apoio do poder público? Até porque, assim, tudo bem, a gente sabe que às vezes o atleta, ele tá lá no turno inverso, estuda de manhã, treina à tarde, e a Bolsa Atleta serve até justamente para que ele possa manter ali o foco no esporte, para que ele não tenha que eventualmente trabalhar fora e não poder se dedicar a isso. Porém, a gente sabe que o gasto para um atleta de alto rendimento é mais do que isso. Às vezes vai ter uma competição no norte ou até fora do país, e ali tem uma passagem de avião, tem não só isso, a alimentação em casa, o preparo físico, tudo isso é um gasto. Tu acha que dá para investir um pouco mais ainda? Então, eu acho que o município de Tubarão é um dos municípios que mais investe nesses programas esportivos, pelo que eu conheço da realidade dos demais. Claro que tem municípios igual São José, que agora estão investindo pesado em todas as modalidades esportivas, tanto que fizeram um resultado fantástico nos Jogos Abertos. Blumenau, tradicionalmente, já foi assim, mas municípios que já foram assim e não deram conta e regrediram, como Joinville, Jaraguá do Sul, regrediram muito nessa parte do investimento esportivo, até propriamente Criciúma também.
investiu muito forte nessa parte. Então, eu acho que é importante saber dosar isso. Claro que nós, enquanto gestores esportivos lá, gostaríamos de muito mais apoio, porque, por exemplo, os nossos atletas que viajam internacionalmente e aí trabalham na modalidade amadora, igual o karatê, todas as despesas são pagas por esse atleta. Então, vou dar o exemplo da Ana Luísa. A Ana Luísa esse ano foi para o Sul-Americano e foi para o Pan-Americano. Essas despesas todas são pagas por atleta. Então, às vezes, a tua bolsa de um ano inteiro vai em 2 eventos internacionais, um evento internacional. Então, é difícil. Aí a gente tenta fazer o quê? Tenta parcerias, patrocínios, eventos, né? Mas com certeza, se tivesse um apoio no custeio das despesas desses atletas que alcançam patamares maiores, seria um sonho, né? Matheus, até acho que vai ser mais uma opinião polêmica do professor. A gente vê Blumenau, acho que perdeu poucos, né? No geral, os Jogos Abertos de Santa Catarina sempre é o campeão praticamente, ou então fica em segundo ou em terceiro no lugar geral. São José também você citou bem. O que falta para Tubarão ser essa grande potência? É o apoio do poder público? É o apoio da iniciativa privada? É a questão de estrutura? É a matéria-prima, a mão de obra, digamos, os próprios atletas? Tem mais gente talvez envolvida nisso. O que falta para Tubarão ser uma potência no esporte também? É legal que tu minhas perguntas praticamente já respondeu, né? Então, eu vou dar um exemplo do que eu faço no Karatê. Além do trabalho desenvolvido, eu faço um mapeamento. Por exemplo, nos Jogos Abertos nós temos 21 categorias. Qual a maior chance? Quem vai em qual cada categoria? Quem vai fazer kata individual? Quem vai fazer kata equipe? Quem vai lutar em qual peso? Ou seja, eu mapeio tudo, vejo qual as nossas maiores chances, vou direcionando. Por exemplo, às vezes eu tenho 3 atletas com o mesmo peso. Aí eu direciono quem que eu peço para perder peso, quem que eu peço para ganhar peso, para ter mais chance. Esse é um ponto. Então, por exemplo, eu estava conversando com o prefeito de Blumenau lá nos Jogos Abertos. Ele falou, a gente faz isso para todas as modalidades, a gente mapeia todos os esportes. Nesses Jogos Abertos, Blumenau teve todos os esportes participando. Então, ou seja, tem esportes que não tem competitividade. Você só de estar lá dentro, você já está grande, né? Então, esse é um ponto. Primeiro, conseguir participar de todas as modalidades esportivas. E aí, como que tu faz isso? Aí entra o que tu mesmo colocou. Você vai precisar de profissional para cada modalidade esportiva e estrutura para cada modalidade esportiva. Aí depois entra, né? Não adianta tu ter um profissional e não conseguir trabalhar. Então, quantas horas de treino por dia, por semana, por mês, qual a periodização, quantas competições preparatórias você vai participar nesse processo para te qualificar nos Jogos Abertos. Então, ou seja, é um trabalho de muito mapeamento, a longo prazo, né? Totalmente. Alô, Fundação Municipal de Esporte de Tubarão, vamos pelo menos aí chamar o professor Fabrício para umas consultorias, né, próxima aí ao JASC, porque quem dera se todo, claro, a gente vai ter os esportes coletivos, Tubarão não deixa de ser, o Karatê, aliás, não deixa de ser, mas quem dera, né, se todo gestor, acima de tudo, né, quem está ali à frente, é um gestor de pessoas, né, tem essa responsabilidade, mas é um gestor de pessoas. Quem dera se todo mundo tivesse esse pensamento como tu tem, e até isso também te coloca numa obrigação de conhecer perfeitamente cada atleta que tu tem. Porque a partir do momento que tu vai ter que direcionar, não, esse eu quero que perca peso, esse eu quero que ganhe peso, tu tem que ter uma noção muito boa sobre o que pedir e como pedir para cada um. Então, tu tem o grupo na mão. Se a gente trouxer pro futebol, tu tem o grupo na mão, né? Exatamente. Mas é bem interessante isso do Karatê. O Karatê não é de hoje. Eu cheguei na região em 2022, o Caio muito antes de mim, e eu acho que a gente sempre ouviu falar muito bem do Karatê, e vira e mexe, o Caio também conversa com alguns atletas que conquistam medalhas, que estão lá representando a gente. E agora eu queria te perguntar sobre seleção brasileira, porque tu também costuma ser um dos técnicos convocados, tu também convoca alguns atletas. Como é que funciona a seletiva? Como é que funciona a convocação? É parecido assim com futebol, a gente que está acostumado? Como é que funciona para tu ser um atleta da Seleção Brasileira de Karatê? Até complementando, né, porque no futebol, logicamente, a Seleção Brasileira, a seleção, quando você chega, é o seu ápice, você está no seu melhor momento, né? Como que é isso no Karatê? No Karatê é totalmente o contrário. Tá? Ninguém é convocado como atleta para ir para a seleção. Você tem que conquistar a sua vaga através de uma seletiva que é uma competição. Então, existe a seletiva, os atletas disputam a vaga e o campeão da seletiva ganha a vaga para a seleção brasileira. Então é pela conquista dele, né? Pelo mérito, por ele conquistar a medalha, por ele conquistar os resultados. É o mérito dele estar na seleção, digamos. Não é propriamente... Até porque na seleção a gente vê muitos técnicos que convocam, o que as convocações contestáveis.
E no karatê não tem isso. É quem tá no melhor momento, é ainda assim quem tá no melhor momento, mas é quem conquista as medalhas. Né? Mesmo. E o técnico, aí ele é convocado pela comissão técnica, entre o diretor técnico e os coordenadores. E o técnico é convocado assim. E eles analisam o perfil do técnico, o quanto ele consegue ajudar a seleção, se ele forma atletas para a seleção, quando ele vai, né, a partir da primeira vez, como que ele atua com os outros atletas, porque é muito fácil tu ir para a seleção e tu atuar com o teu atleta e ele ser campeão. Mas o principal é como tu atua com os alunos, atletas dos outros professores, né? Então tudo isso é levado em consideração. Agora, para a gente já encaminhar, professor, o tempo passou voando aqui no nosso primeiro Esporte em Dia. Sempre um prazer poder ouvir o professor Fabrício de Souza. Mas lá na Associação Impacto, né, a gente pôde relatar um pouquinho desse ano de muitas conquistas, e aqui eu estendo novamente o parabéns. Mas lá na Associação Impacto, crianças a partir de qual idade tu recomenda? Quem aí está buscando um esporte para praticar? A gente sabe que o esporte molda caráter acima de tudo, né? Até qual idade? Tu falou mais cedo, né? Que pode praticar individual, pode praticar com um colega ali, em equipe também. Qual idade para crianças, adulto, terceira idade? Para quem que é esse mundo do karatê? Bem legal essa pergunta, né? Não tem distinção nenhuma, tá? De idade, sexo, nada nesse sentido. Nós temos alunos na associação a partir de 3 anos de idade, 4 anos de idade. 3 anos. Depende muito da maturidade da criança, né? Eu comecei a dar um trabalho esse ano no Colégio Coração Feliz, onde eu pego criança que tá uma turminha de 3 a 5 anos, outra turma de 6 a 7, ou seja, crianças bem pequenas, e eles conseguem já desenvolver, já conseguem aprender. E hoje, treinando na nossa associação, o que tem a idade mais avançada tem 65, mas não tem limite. Tem limite, tá? Não tem essa distinção, não. Ou seja, da criança ao idoso pode praticar o karatê. Eu queria até que o professor falasse também em relação aos projetos sociais, professor. Tem essa questão desenvolvendo em parceria com escolas, tem um projeto social, a gente sabe que na academia muitas vezes paga talvez a mensalidade, mas os projetos sociais é para talvez criança carente, pessoal que não consegue custear essa mensalidade a cada mês. Como é que funcionam os projetos sociais da Academia Impacto? Legal. Nós temos na associação mesmo, na academia, a parte social direcionando bolsas para atletas carentes, né? Alunos carentes, né? Então a gente direciona várias bolsas lá. Em relação ao projeto social dos pais, nós temos os professores da Associação Impacto atuando, por exemplo, pela Prefeitura de Tubarão. Então a Prefeitura tem as escolinhas do bairro e esse ano é o nosso professor Daniel que está lecionando. E nós também temos a professora Ana Carolina que trabalha, por exemplo, no Colégio Faustina. Então ela é contratada do colégio e ela leciona gratuitamente lá também de forma social. Interessante. Professor, já estouramos nosso tempo. Foi muito bom o bate-papo. Passou super rápido. E que eu tenho certeza que chovendo molhado, que vai dar dezembro de 2025 e a gente vai estar aqui de novo fazendo essa retrospectiva. Eu tenho certeza que mês a mês, porque as competições de karatê são assim, né? De 15 em 15 dias, uma em uma semana, vocês estão na rua, vocês estão na estrada, vocês estão aí pelo Brasil representando a gente, e algumas vezes a população nem sabe disso. Então acho que o mínimo que a gente pode fazer é dar visibilidade, dar essa voz para vocês, que vocês têm essa voz e tem que ser visto também pela comunidade, porque é um projeto super interessante. Eu acho que é o exemplo perfeito de superação de uma pessoa que estudou, que chegou lá e que usa isso em prol dos outros. Então, professor, parabéns por todas essas conquistas neste ano. São conquistas tuas individuais, mas acima de tudo, conquistas lá para o pessoal da Associação Impacto. Esse parabéns se estende a todos os atletas e também um parabéns para o Tubarão, né, de forma geral. Então, quero aqui agradecer em nome do Portal EC Todo Dia, em nome do GCR, também aqui em nome do Caio, em meu nome, que nos atendeu, que veio até a nossa sede e pôde explicar aí um pouquinho para quem não conhecia desse mundo do karatê. E, por favor, faça um convite aí para a audiência para que conheçam também mais desse esporte. Matheus, só antes, até está gravado, né? O que o professor falou em relação ao futuro do esporte tubaronense, de participar de mais modalidades. Para quem sabe, daqui 10, 15 anos, o pessoal voltar aqui no podcast e ver que o professor falou que o Tubarão se tornou uma grande potência porque colocou as modalidades em vários esportes participando. Então, acho que isso é bem importante. Agradecer também a participação aqui do professor. Muito obrigado, foi muito bacana esse bate-papo com vocês, é sempre um prazer estar aqui. E, né, diretamente para aquele pessoal que está nos assistindo, fica o convite, tá? Quem quiser conhecer o nosso trabalho, conhecer a modalidade de karatê,
visite a Associação Impacto, fica na Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, no Revoredo. As portas serão sempre abertas, pode estar conhecendo um pouco da nossa história lá através das redes sociais também, é Impacto Karatê TB de Tubarão, né? Então fica aí o convite, nós temos uma promoção na Associação Impacto que é assim, todas as pessoas que tiverem interesse podem fazer 2 aulas experimentais gratuitas. E eu vou confessar que até hoje não teve nenhuma pessoa que fez as 2 aulas experimentais gratuitas que não continua. Então, fico convite. Olha, investimento de sucesso. Bom, agradecer aqui a participação do nosso diretor esportivo da Rádio Cidade, Tubarão, Caio Maximiano. Agradecer a presença do nosso professor sensei Fabrício de Souza. Agradecer a todo o Grupo Catarinense de Rádios também, a equipe do portal SC Todo Dia. Acesse nosso portal sctd.com.br, porque lá vai sair tudo do Karatê, sai no nosso portal, assim como em outros esportes. Então fica ligadinho no nosso portal e confira na íntegra depois este podcast, o primeiro Esporte em Dia, o primeiro de muitos. E assim eu me despeço. Tchau, tchau, gente.